Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 25 de abril de 2023 e aqui nesse vídeo vamos falar sobre funções logarítmicas. Na realidade, pessoal, o vídeo de hoje vai abranger as equações logarítmicas, as funções logarítmicas propriamente ditas e também as inequações logarítmicas, ok? Vamos começar então pelas equações logarítmicas. Nós vamos ter aí, pessoal, uma situação de igualdade de logaritmos que tem que estar, numa mesma base. Se não estiverem, você tem que usar as propriedades, os artifícios que vimos na última aula, para que você consiga colocar tudo na mesma base. Ou então, tem de haver condições em que seja possível aplicar a propriedade fundamental, que é fazer aquele giro lá que vai da base para o resultado e volta para o logaritmando. Se isso aqui está parecendo meio grego para você, é porque você não assistiu a última aula sobre logarítmicos. Então, sobre logaritmos, perdão. Você não assistiu provavelmente a aula sobre logaritmos. Então, volta lá e assiste, ok? Muito bem. Após você conseguir chegar aí no resultado, na resolução da sua equação logarítmica, você vai ter que aplicar as condições de existência. Não basta só chegar ali no resultado da equação de primeiro grau ou de segundo grau que você vai ter, logo que você resolver a equação. Você tem que ter certeza que os resultados ou o resultado se aplica, às condições de existência. Quais são? Lembra lá quando você tem um log, deixa eu colocar aqui, um log, Um log de A numa base B, quais são as condições de existência? O logaritmando A tem que ser maior do que zero. E a base B tem que ser maior do que zero e também diferente de 1, ok? Isso é muito importante. Então você vai verificar se essa solução ou se as soluções atendem às condições de existência. Ok? Vamos pegar aqui um exemplozinho então. Veja aqui, logaritmo de x mais 3 na base 4 igual a 1. Você passa esse 4 aqui, aqui para o outro lado, como uma potência, então você vai ter x mais 3 igual a 4 elevado a 1. Passa esse 3 para cá, subtraindo, x igual a 4 menos 3, x igual a 1. Ok? E o outro caso, aqui temos logaritmo dos dois lados. Veja que eles estão na mesma base 4. Aí você pode trabalhar. E se não tiver? Se não estiver na mesma base, tem que fazer os artifícios lá para transformar na mesma base. Ok? Aí eu não vou voltar nisso aí porque já falamos disso no vídeo anterior. Então, nesse caso aqui, o que você faz? Como estão os dois logaritmos na mesma base, você corta eles e faz simplesmente uma equaçãozinha de primeiro grau, que aqui no caso vai dar, seguindo a sequência toda aqui, vai dar x igual a 5. Já na função logarítmica, você tem que recordar os conceitos de domínio e imagem. Também é muito importante que você volte lá para a aula de função, se você não lembra desse conceito. Mas basicamente uma função, pessoal, ela vai sempre partir, eu vou colocar aqui como em forma de conjunto, ela vai sempre partir, é um número, ou mais de um número aqui no caso, que vai ter aqui no conjunto chamado contradomínio, os seus números correspondentes. Não pode, cada número do domínio, ou cada elemento, melhor falando, cada elemento do domínio só tem um correspondente no contradomínio, sendo que esses correspondentes aqui no contradomínio se chamarão imagem. Ok? É isso que você tem que ter em mente. Para você achar o domínio da função logarítmica, o que você faz? E o que seria esse domínio? O que representa, na verdade? São os valores de x onde a função é definida. Você tem que levar em consideração as considerações de existência do logaritmo, que eu comentei lá em cima. Lembra? O logaritmando tem que ser positivo e a base do seu logaritmo tem que ser positiva e diferente de 1. Então aqui, por exemplo, determine o domínio da função f de x igual a log de x mais 3 na base 2. O que você vai fazer?
você vai pegar aqui para encontrar o domínio, você considera x mais 3 tem que ser maior do que zero, não tem? O logaritmando aqui tem que ser maior do que zero para satisfazer a condição de existência do logaritmo. Então você resolve a equação, vai ficar aqui x maior, x vai ter que ser maior do que menos 3, pronto. O seu domínio é x pertence aos reais, tal que x é maior, é todo número maior do que menos 3. Ok? E o gráfico, pessoal? O que acontece? Olha, aqui você tem... Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente poder enxergar esse gráfico aí, esse plano cartesiano. De uma forma geral, pessoal, sempre os gráficos de logaritmos estarão aí no primeiro quadrante, que é esse aqui, e no quarto quadrante, né? Por que isso acontece? Porque a função ela só é definida para x maior do que zero. X aqui, ó, logaritmando, não é? Logaritmando tem que ser maior do que zero. Então você pega aqui, por exemplo, log de 1 na base A é igual a zero. Ou seja, você sempre vai ter essa situação aqui se repetindo, né? E muito importante, a curva da função logarítmica não toca o eixo y, nunca vai tocar. Vai chegar aqui, chega pertinho, mas nunca vai encostar aqui no eixo das ordenadas, né? No y, ok? E ele vai cortar sempre no ponto igual a 1, por causa dessa situação em que você tem o log de 1 na base A igual a 0 é 1. Ok? Então, sempre vai cortar aqui, você sempre vai ter um 1, é o mínimo que vai ter. Ok? Uma função, pessoal, você tem que identificar ela como crescente ou crescente. Se ela é crescente, ela tem esse formatinho que você viu aqui, né? Então, por exemplo, log de x na base 2 é uma função crescente, porque a base é igual a 2. Ok? Muito interessante isso daí. Então, o que acontece? Sabendo disso daí, né, para você verificar que essa função é crescente, você atribui os valores para x na função e calcula a imagem. Então, por exemplo, você tem aqui o x, que é o domínio, né? E você tem a função y igual ao log de x na base 2. Então, você vai colocando vários valores aqui. 1/4. Aí, o que acontece? Substitui o x aqui, põe 1/4. Que número que eu tenho que elevar aqui em cima do 2 para dar 1/4? Menos 2, né? Aqui você precisa conhecer bem a potência. Você percebeu que não tem, né, como fazer logaritmos se você não entende bem potência. Então, se está faltando conhecimento aí, volta lá em aulas de potenciação aí pela internet e aprende isso daí. Tá bom? Log de meio na base 2 igual a menos 1. Log de 1 na base 2, 0, e assim por diante. Então, você percebe que quando o valor de x ele vai aumentando, a imagem também aumenta. Então, por isso que você vai ter esse gráfico aqui. Tá? Agora, o que acontece? Quando a função é decrescente, e aí quando vai ser decrescente? É quando o seu x ele for maior do que 0 e menor do que 1. Por exemplo, meio. Aqui, ok? O que vai acontecer aqui? Olha, log de x, essa funçãozinha, log de x na base meio. Aí você substitui aqui por 1/4 no logaritmando. Então, o que acontece? Log de 1/4 na base meio, que número que você tem que elevar aqui o meio para dar 1/4? 2. Ok? E aí, o que você vai perceber subindo aqui o x? Subindo. Quando os valores de x aumentam, os valores, as respectivas imagens diminuem. Percebeu? Quando é crescente, aumenta um, aumenta o outro. Quando é decrescente, aumenta o x, diminui aqui a sua imagem, ok? Isso é muito importante. É por isso que é decrescente e a função decrescente ela vai ter essa carinha aqui, ok? Vai ocupar os mesmos quadrantes 1 e 4, né? Porém, você vai ter essa subidinha aqui para a esquerda sem nunca tocar no eixo y. Temos aí as inequações logarítmicas, né? Novamente, que são inequações, pessoal? Equação é quando você tem igual, né? Já uma inequação é quando você tem uma situação de maior ou maior igual ou menor igual, né? Agora, quando nós temos aí a base entre 0 e 1, por exemplo, meio, nós temos aí o quê?
temos o sentido da desigualdade, ok? E o que vai acontecer? Você tem que inverter o sinal, né? Então, por exemplo, aí você tem log de A, por exemplo, log de, sei lá, 2 na base meio igual a maior do que alguma coisa. Quando você for trabalhar com isso, você vai ter que inverter, porque você tem essa base menor do que 1 e maior do que 0, você vai ter que inverter a desigualdade. Agora, quando a sua base for maior do que 1, aí você mantém o sentido da desigualdade. Dá uma olhada nisso daqui, por exemplo. Olha, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Veja aqui, log de 2x menos 3 na base 5 é menor do que log de x na base 5. Né? Como são bases iguais, corta, 2x menos 3. Né? Aqui, muito importante. Primeiro, pessoal, nas inequações, você verifica a condição de existência. Então, você pega aqui o 2x menos 3 tem que ser o quê? Maior do que 0. Então, aqui você vai ver que o x vai ficar igual a 3 sobre 2. Né? Desse lado. Aqui, nesse outro log, tem que ser maior do que 0. Então, x maior do que 0. Ok? Se você não está entendendo, pessoal, volta aí no vídeo um pouquinho. Né? Ouve 1, 2, 3, 5, 10, quantas vezes for necessário. Ok? Primeiro, você verifica a condição de existência na inequação. Tá? Aqui eu verifiquei nos dois lados. Primeiro 2x menos 3 maior do que 0 e depois x maior do que 0. Depois, aí sim, você corta aqui, né? E vai ficar 2x menos 3 menor do que x. Né? E aí, no caso, 2x passa o x aqui desse lado para o outro. 2x menos x menor do que 3, x menor do que 3. E aí, o que você vai fazer? Você tem que ter uma situação, uma resposta, que vai ser comum às duas condições de existência lá em cima e mais a equação em si, ou melhor, e mais a inequação em si. Então, você pega aqui o 0, né, que foi a primeira situação aqui, o 3 sobre 2 e o 3. Coloca todos eles, faz aquele varal. Né? Então, você vai ter aqui 0, 3 sobre 2 e 3. Né? No primeiro caso aqui, o x era maior do que 3 sobre 2. Então, tem que ser maior, vai tudo para cá. Repare que está tudo aqui com bolinha vazia, porque nós temos aqui o sinal de menor. Okay? Muito importante esse detalhe. Então, x maior do que 3 sobre 2, então tudo para cá. O x maior do que 0, tudo para cá. E o x menor do que o 3, pega do 3 e tudo para cá. O que é comum a eles? É essa linha aqui tracejada em vermelho. Né? Então, isso vai te dar que o x pertence aos reais, tal que, como que eu vou falar isso daí? O x é maior do que 3 sobre 2, sem incluí-lo, então só maior do que 3 sobre 2, e o x é o quê? Menor do que o 3. Ok? Um outro exemplo aí. A gente pega aqui primeiro a condição de existência. X mais 3 tem que ser maior do que 0. Isso vai dar que x vai ter que ser maior do que menos 3. Ótimo. Então, pegamos a desigualdade e fazemos aí da forma convencional, como a gente faz com os logaritmos mesmo. Né? Então, você vai pegar aqui, essa base é 2. Né? X é log de x mais 3 na base 2. Ok? Maior igual, ó, aqui, ó, maior igual, hein? Igual a 3. Então, você joga esse 2 aqui, né? Para o outro lado, 2 elevado ao cubo. Isso vai dar x mais 3 maior igual a 2 elevado ao cubo. Aqui ficou meio estranho, pessoal. Falha técnica. Nossa, 2 elevado ao cubo, ok? X mais 3 maior igual a 8. X é maior igual a 8 menos 3x maior igual a 5. Ok? Faz o varalzinho lá com a condição de existência, menos 3, né? X maior do que menos 3. E aí, no caso, o x maior igual a 5. Maior igual a 5. Não esqueça desse detalhe, ok? Aqui a bolinha pintada, a bolinha cheia, ok? Então, x maior do que menos 3, sem considerar o menos 3, e o x maior igual a 5, o x incluindo 5 e maior do que o 5. O que é comum a ambos? É comum aqui o 5
para frente. Então, a sua solução é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Ok, pessoal, vamos fazer alguns exercícios, só alguns, tá? Para a gente ver mais ou menos aí o que acontece nas questões de vestibular, Enem e tal, né? E a gente entender. Olha só esse exercício. Em relação aos tremores de terra, a escala Richter a escala Richter atribui um número para quantificar sua magnitude. Por exemplo, o terremoto no Nepal, em 12 de maio de 2015, teve magnitude 7,1 graus nessa escala. Imenso, né? Sabendo-se que a magnitude y de um terremoto pode ser descrita por uma função logarítmica, ó, aqui, ó, função logarítmica, na qual x representa a energia liberada pelo terremoto em kWh, assinale a alternativa que indica corretamente o gráfico dessa função. Pessoal, muito baba essa questão. Você só tem que saber a carinha do gráfico. E qual era a carinha do gráfico? Era aquela linha crescente ou decrescente nos quadrantes 1 e 4. Essa daqui, já de cara, não pode ser, porque você tem uma parábola aqui, né? É o equivalente a uma função de segundo grau, né? E tem que ser essa daqui, B. Essa daqui é o equivalente à função de primeiro grau, ok? E já esse aqui, perceba que ele está partindo a partir daqui do outro quadrante. Então, também não pode estar certo. Esse daqui é um gráfico aí relacionado a senoide, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá bom? Sesgran-Hill 91. Se log de 2x menos 5 na base 10 igual a 0, então x vale... Então, pessoal, aqui tranquilo, né? Você vai pegar, vai igualar, vai fazer esse 2x menos 5, igualando isso ao quê? Ao 10 ali, que é a base, elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, você vai ter 2x menos 5 igual a 1. Né? Aí você pega, joga o número para lá, 2x menos 5 passa como mais 5, 5 mais 1, 6, x é igual a 6 dividido por 2, que costuma ser 3. Certo? Então, nós temos aqui, né, que o x vale 3. Alternativa C. Unicamp. A solução da equação na variável x, log de x mais 6 na base x igual a 2, é um número. Aqui, pessoal, novamente temos a mesma situação. X mais 6 igual a, passa aqui o x, né, lá para cima, vai ficar x ao quadrado. Aqui está se desenhando uma equação de segundo grau. Né? Temos aqui, então, arrumando um pouco melhor ela, que vai ficar assim, x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Fazemos o delta. Delta vai ser 1 menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 6. Né? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, temos aqui 24 mais 1, 25. O x, então, vai ser menos menos 1, 1, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 5, dividido por 2 vezes A, que é 1. Isso vai dar 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3, né? Ou 1 menos 5 menos 4 dividido por 2, menos 4 dividido por 2, menos 2. Acabou aí? Não, temos que verificar a condição de existência. Lá em cima, temos o x mais 6, ele tem que ser maior do que 0. Então, o x tem que ser maior do que menos 6. Ok. E o outro, que é aqui a base, o x tem que ser maior do que 0. 3, ok. Ó, o menos 2 já não dá, porque ele já não satisfaz esse daqui. Então, é o 3. Né? O 3 é primo? É, exatamente. Par? Não. Negativo? Não. E nem irracional. Alternativa A. Vamos para esse aqui, olha. Nas informações veiculadas nos órgãos de comunicação quando da ocorrência de um terremoto, faz-se referência à magnitude M, que se refere a quantos graus o fenômeno atingiu na escala Richter. Essa medida quantifica a energia liberada no epicentro do terremoto. Em seu cálculo, utilizam-se como parâmetros as medidas da amplitude sísmica A, em micrômetro, e da frequência F,
em Hz. Esses parâmetros são medidos por aparelhos especiais chamados sismógrafos e relacionam-se segundo a função m igual a log de A vezes F mais 3,3. Pela magnitude do terremoto na escala Richter, pode-se estimar seus efeitos de acordo com o quadro, onde não estão considerados terremotos de magnitudes superiores a 7,9. E aí você tem aqui as magnitudes e os seus efeitos, segundo a escala Richter. Né? Um terremoto teve sua amplitude e frequências medidas e obteve-se A igual a 1000 micrômetros e F igual a 0,2 Hz. Use menos 0,7 como aproximação para log de 0,2. Né? Considerando o quadro apresentado e analisando o resultado da expressão que fornece a magnitude desse terremoto, conclui-se que ele foi... Você vê uma questão dessa aqui, parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas na verdade não é, pessoal. Nós temos aqui, ele já nos deu a função, né? Log de A vezes F mais 3,3, e a gente vai ter que, né, descobrir aqui, né, qual foi a magnitude, né, e classificar. Então, temos aí, ó, que é log de A vezes F, né, mais 3,3. Né? Aí o que acontece? Quando você tem aqui multiplicando, o que você pode fazer? Você pode somar, né? Então, o log de A, o A eu tenho. É log de 1000, né? Na base, o quê? Na base 10. Mais log de F, que eu também tenho, né? Que que no caso, por enquanto eu vou deixar aqui, log de F. Tá? Mais 3,3. Passando aqui para baixo, ó, log de 10, desculpa, log de 1000 na base 10, pessoal, quanto que eu tenho que elevar no 10 para chegar a 1000? 3. Então aqui é 3. Mais o log de F eu tenho, que é o quê? 0,2 Hz. E o log do 0,2 ele já me deu, que é menos 0,7. Menos, aqui por menos, né? Menosinho aqui, quase não vê, mas é um menos aqui, tá? Mais 3,3. Fazendo essa soma de cabeça aqui, pessoal, 3 menos 0,7, 2,3. 3,3 mais 2 seria 5,3, mais 0,3, 5,6. Aí você vai ver onde se encaixa aqui. Né? 5,6 se encaixa aqui. Destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Qual é a alternativa? C, de casa. Temos aqui, então, o nosso último exercício. Né? Abaixo está representado o gráfico de uma função f definida em reais por. Muito bem. Tal como a figura sugere, 2 é um zero de f. Por quê? Porque quando você tem 2 aqui no eixo x, significa que é zero aqui no y. O valor de k, ele quer saber o k, então ele dá a equação. Então nós vamos pôr o que ele falou. Vamos aqui no função de 2, aí eu vou substituir lá na função 1 menos log de, aí no lugar do x eu ponho 2 sobre k que eu quero descobrir, na base 3. Né? O que vai me dar isso aí, pessoal? No lugar do 1, para eu ter a mesma base aqui, o que eu posso fazer? Truquezinho, né? Eu vou pôr aqui o log de 3 na base 3, que é a mesma coisa que 1. Né? Menos aqui o log, aí eu mantenho, né? De 2 sobre k na base 3. Ok, tenho bases iguais, corto. Vai me sobrar aqui 3 menos 2 sobre k. Né? Muito bem, aqui eu vou fazer o MMC, k. Né? K dividido por 1, K. K dividido por 1, K vezes 3, 3K. Ok. Menos K dividido por K, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, K dividido por K, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Ok. Aí eu separo aqui 3K dividido por K, é a mesma coisa que eu falar isso aqui, ó. 2 sobre K. Muito bem. Aí eu pego aqui, esse eu posso cortar aqui. Eu vou ficar
com 3 menos 2 sobre K. E aí eu vou fazer um esforçozinho aqui para deixar, né, variável de um lado e número do outro. Aqui eu multiplico por menos 1, vou jogar aqui desse lado, tá, pessoal, para eu ter mais espaço. Multipliquei por menos 1, tá? O que eu vou ter? 2 sobre K igual a 3, né? E aí o que eu faço? Passo esse K para cá multiplicando, o que eu vou ter? 3K igual a 2. K igual a, jogo dividindo aqui, 2/3. Então, o meu K é 2/3. Alternativa B de bola. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Façam muitos exercícios, né? E bola para frente, tá? Te vejo na nossa próxima aula. Até lá!